Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. E que quarta-feira é esta? Finalmente um sol esplendoroso lá fora, a condizer com o nome da rubrica das quartas-feiras. Já aqui está connosco o Pedro Jorge Castro para mais um O Esplendor e a Infâmia. Pedro, bem-vindo. O que é que nos trazes hoje? Olá, como é que estão? Não trago gelados? Presumo que é sempre a esta hora. Começas mal, estás a falhar. Eu ainda fui a uma gelataria, mas depois pensei, que sabores é que eles gostam? Não sei qual é que são. Qualquer coisa. Sempre chocolate. Para mim é salame e manga. Ficam a saber se um dia tiverem essa iniciativa. Nem sabia que havia gelado de salame. Também não. Mas há, não se pode dizer marcas, mas há. Bom, mas olha, Judite, se achas que eu estou a falhar por não ter trazido gelados, nem quero imaginar o que dirás depois de ouvires a Infâmia. É por aí que começamos? Infelizmente a vida não é assim tão simples e às vezes o segredo é encontrar esplendores no meio das infâmias. Vamos então ao esplendor. Vamos lá. Pedro, queres falar de um dilema político? Conta-nos tudo. Então seria impossível estar aqui envolvido honrosamente na tarde política sem apreciar um bom dilema. E temos um excelente dilema no horizonte para duas pessoas que podem ou não ter um papel muito importante na política nacional nos próximos anos. Pelos resultados das últimas eleições, não deve estar a falar nem de Pedro Nuno Santos, nem de Mariana Mortágua. Bem visto, perspicaz, Judite. Sim. Muito obrigada. Mais uma pista aqui com um cover de uma música muito conhecida de John Lennon. É uma versão muito, muito gira esta. Jealous Guy, pela voz dos The Teskey Brothers. Pedro, quem é o Jealous Guy? Vamos ver se é. Na verdade, ainda não sabemos bem se esta música se vai aplicar ou não, mas é tão gira que quis encaixá-la aqui à força. Bom, mas estou a falar hipoteticamente de André Ventura, incontornável, no dia em que, em princípio, passa a ser formalmente o líder da oposição. Estão a contar votos, mas parece já nem sequer é uma questão matemática, é só uma questão formal, porque a dúvida até neste momento é se vai ter 2 ou 3 deputados com a imigração e, portanto, passará à frente do PS, em princípio. Estive a ver a entrevista dele ontem à noite na SIC e a primeira coisa que salta à vista é que, apesar de termos acabado de sair de eleições, o líder do Chega ainda está em campanha. Temos aí 2 exemplos. Passa aí o primeiro som. Onde há mama, onde há subsídios de borla, onde há demais, as pessoas reagem. Onde há mama. Pronto, uma bela expressão. Já tínhamos ouvido, não é novo, mas se calhar não há necessidade de continuar com esta palavreada em horário nobre de um dos principais noticiários da televisão portuguesa. Vamos ouvir o outro som? Eu vou-lhes dizer aqui uma coisa que ficará para o futuro. Façam os acordos que quiserem, distribuam os lugares que quiserem. E então, isto é André Ventura, não se vê, não é? Não estamos a ver aqui em rádio, mas quem viu na televisão, ele a lavar as mãos e a bater as palmas. Pronto, eu não consigo fazer tão bem como ele fez, mas vamos ouvir outra vez só as palmas. É isto. Pronto, creio que ele quis recriar um momento icónico, ou aquilo que espera que venha a ser um momento icónico para o futuro. Vamos ver, entre tantos momentos icónicos de André Ventura, como é que ele nos pode surpreender. Mas acho curioso, isto é a resposta dele à questão dos lugares. Já surgiu a questão dos lugares, da distribuição de lugares, porque o segundo maior partido tem direito à partida, ou tem sido essa a prática, a indicar uma série de nomes para alguns dos principais órgãos de soberania. E a resposta de André Ventura é esta, é de não querer saber dos lugares, e no fundo dizer que se está marimando para isso, o que me leva outra vez a dizer que ele continua em campanha, porque no início de um novo ciclo político, as pessoas foram a votos, fizeram as suas escolhas, e ao resultado de cada partido corresponde uma série de responsabilidades, deveres, privilégios, não sei bem qual será o melhor nome, sem nenhuma conotação negativa. Indicação de nomes é uma das formas de fazer política. Não tem que haver aqui nada de pecaminoso, não é? Mal seria que os partidos políticos deixassem de fazer a indicação de nomes para uma série de cargos-chave que precisamente devem ter representantes dos partidos políticos. Ora, vamos ver se este é para levar a sério até ao fim, e até onde é que vai esta indiferença de André Ventura perante os nomes. Mas para já, a postura de princípio traz-nos 2 coisas. Primeiro,
não sei como é que os eleitores se sentem a vê-lo abdicar de um poder, ou seja, então se votaram nele e no Chega para exercer os seus poderes, é para influenciar o poder, imagino que seja essa a expectativa, ao ver assim o partido abdicar de poderes em nome de continuar a campanha, no fundo fazer destes acordos de nomeações de pessoas para cargos de responsabilidade uma negociata política e, portanto, demarcando-se disso. Não sei como é que vão ser ocupados os lugares, estou para ver, não vão ficar vazios seguramente, mas acho curioso que André Ventura enverede por este caminho nesta altura do campeonato. Não sei que eleições é que ele vê no horizonte sem ser as autárquicas e as presidenciais, mas, claro, isto também mostra que o ciclo político pode não ser de 4 anos, não é? E continua preso por arames e a qualquer momento pode cair, apesar de ele, ao mesmo tempo, apelar ao sentido de responsabilidade e dizer que não vai fazer cair o governo, pelo menos não já. O que nos leva então às presidenciais. Então, nas presidenciais, como sabemos, como todos recordamos, André Ventura começou por exprimir a sua admiração pelo Almirante, levou com os pés, portanto, o Almirante acabou por verbalizar, de forma polida, mas assertiva, a sua oposição aos populismos. E agora, André Ventura, que se tinha perfilado como candidato presidencial, perante este resultado e perante tudo aquilo que aconteceu entretanto, de facto não faz grande sentido ele ir a jogo numa altura destas, não é? Deixa suspender o seu papel de líder da oposição para se meter como candidato numas eleições que, à partida, teria dificuldade em vencer. Problema: também tenho grande dificuldade em encontrar um outro nome na área do seu universo político que consiga ter um score similar àquilo que ele conseguiu nas legislativas. Fez essa experiência nas europeias, viu-se que teve um resultado desastroso. Portanto, para que expor-se a isso também, não é? E também, apoiar Marcos Mendes estará fora de hipótese? Apoiar também. Marcos Mendes está fora de hipótese. É aquilo que resulta, não é? E entrar exatamente nisso. Aquilo que resulta da entrevista de ontem no fundo, é um apoio ao Almirante por oposição, não é? Ao garantir que nunca na vida que poderá apoiar Marcos Mendes, na verdade reabre a porta ao apoio ao Almirante. E temos então aqui o dilema, que eu acho que é extraordinário. O dilema dos dois, na verdade, que é, então, de facto, podemos dizer que pode haver uma coincidência de valores e de expectativas nos eleitores do Chega e de alguns eleitores do Almirante, por virem ambos de fora do sistema, de certa forma, não é? Portanto, Chega contra o sistema, o Almirante vindo de fora do sistema, embora para já dê indícios de que quer respeitar as instituições, mas haverá aqui uma grande tentação de alguns eleitores que votaram no Chega, também nas presidenciais, pelos candidatos que estão neste momento em perspectiva, de também votarem no Almirante. Ora, como é que André Ventura vai fazer, depois de verbalizar esta oposição a Marcos Mendes, não apresentando um candidato próprio, como é que ele vai fazer? Vai verbalizar o apoio ao Almirante e continuar a levar para trás do próprio Almirante? Isto é uma coisa um bocadinho indigna e um bocadinho desagradável. O Almirante também como é que vai receber este abraço de urso se ele vier a existir? Porque depois, na verdade, no limite, há muita gente que se calhar não está disposta a votar onde vota André Ventura, com receio do que possa vir daí, em termos de contrapartidas políticas, mesmo que elas não sejam assumidas, ou de ver um presidente refém do segundo maior partido, que propala alguns valores com que muitas pessoas podem não concordar nesta altura, ou podem recear por serem demasiado radicais. Pronto, nesta altura tem feito uma campanha muito grande a favor do agravamento das penas, com aquele argumento de que matar uma pessoa ou matar duas não é a mesma coisa. Claro que não é. Todos sabemos isso, mas isto cola junto de muita gente, obviamente. Não é? Há muita gente que ouve aquilo e, de facto, tem dificuldade em rebater e em invocar valores fundamentais, enfim, contra uma questão destas. Esta matemática da justiça, não é? A matemática da justiça não se compadece, de facto, com grandes valores, não é? Ou com noções jurídicas como o cúmulo jurídico, enfim, da pena. Portanto, temos aí um caminho também muito complicado no horizonte. Bom, isto para dizer então que o grande dilema que vamos assistir vai ser este, não é? Vamos ver o que é que o Almirante vai dizer amanhã no seu discurso, grande expectativa, primeiro discurso depois daquele ato falhado do timing do envio dos convites e do anúncio de que ia fazer o anúncio da candidatura. Vamos ver como é que ele vai lidar com os eleitores do Chega, que é diferente de lidar com André Ventura. E como é que André Ventura vai ou não mais longe neste reativar do apoio ao Almirante, sendo que tem sempre outra alternativa, que é apostar num candidato próprio para desistir à boca das urnas, enfim,
para não passar pela questão do resultado. Mas Ou não apoiar qualquer candidato. Era uma técnica também. do PCP, claro, ou não apoiar qualquer candidato, mas também será difícil, não é? Muitos eleitores, se calhar, terão dificuldade em compreender que, perante uma opção tão importante para o futuro do país, que o líder da oposição se mantenha completamente à margem. Então vai ser esplendoroso ver a forma como os dois, o Jealous Guy e o outro, vão gerir este dilema nos próximos dias. Um esplendor com dilemas. Vamos agora à infâmia. Pedro, depois de teres encontrado infâmias no esplendor, vais conseguir ver esplendores na infâmia? Então não vou, temos sempre a ver esplendores. Aqui queres falar do CIGIC e dos médicos que andam a ganhar 20 ou 30 mil euros a mais por mês. Qual é o lado esplendoroso disto? Bom, há um lado esplendoroso para os próprios, imagino, se conseguirem viver bem facilmente. Se conseguirem viver bem com isso. Há um lado ainda mais esplendoroso que tem a ver, espero eu, com os médicos que não alinham nisto, que não compactuam com isto. E os médicos estão chocados com isto, e muitas declarações de responsáveis da área que eu tenho visto, aliás, estão várias num artigo do Observador do Tiago Carreiro, contra isto, não é? No fundo, em indignarem-se com esta situação. Mas Vanessa, põe uma música para entrarmos na onda. Vamos a isso. Money, That's What I Want, dos Beatles. Os médicos só querem dinheiro? É isso que estás a insinuar com esta sofisticação estética sonora, Pedro? Obrigado pela referência à sofisticação estética. Eu não ensino nada, Miguel. Não sei onde é que foste buscar essa ideia. Não, claro. Sim, a ideia que passa, não é? De uma classe materialista, de testes de generalizações. Portanto, mais uma vez, felizmente conheço vários médicos que não são isto, não são assim, que não me passa pela cabeça que andem a traficar códigos para enriquecer ao fim do mês, com valores que são absolutamente pornográficos. Atenção, não está em causa aqui a justa remuneração dos médicos, nem está em causa que quem trabalha mais horas, e conheço muitos casos desses, quem trabalha mais horas também tem que ser remunerado por isso, não vão ficar a fazer turnos de 24 horas seguidas, recebendo um salário fixo. Portanto, não é exatamente isso que está em causa, mas está em causa aqui uma falha moral de quem alinha nisto, não é? Quem entra em esquemas destes, a ideia de que não se produz nada no horário normal de trabalho, deixando tudo e empurrando todas as cirurgias, ou uma grande fatia de cirurgias, para o tal horário adicional, para depois receber valores destes, é absolutamente chocante para a maior parte das pessoas que vão aos centros de saúde, aos hospitais e que têm problemas de saúde. Pronto. E isso aí é algo que eu imagino que haja, de facto, muitos médicos revoltados também com esta imagem que se alastra a toda a classe. Sim, também parece que falhou aqui a autorregulação, não é? Exatamente. Falhou não só a autorregulação, como a própria gestão e a administração dos hospitais e do sistema em que isto é permitido. E aqui eu vou ter que falar num nome, atenção, ele não tem que saiba nada a ver, até porque cronologicamente não coincido com este caso do dermatologista dos 400 mil euros, mas foi um grande responsável por todo este sistema, que foi o primeiro diretor executivo do SNS, Fernando Araújo. E acho estranho ter havido tanto empenho em criar um cargo destes, que eu esperaria que tivesse olhos numa coisa destas, não é? Nós não sabemos que médicos ganharam o quê. Mas eu imagino que, caramba, não é? Nós aqui temos qualquer empresa média, tem alguém a ver as contas e a ver quem é que está a receber mais dinheiro, ou mais dinheiro fora daquilo que seria suposto e porquê, até para verificar se há algum abuso. Isto é um ato de gestão normal em qualquer empresa. Caramba, no Estado, na saúde, na gestão da saúde do Estado, então criamos um cargo de um diretor executivo e não vê isto. Ele não vê ou não via que havia médicos a receber um valor adicional, não é? Porque não é só este caso, o problema está no sistema todo, não é? O artigo que nós temos hoje fala de vários médicos a receber mais 20 a 30 mil euros por mês. Portanto, é claro que os 50 mil euros num dia é muito chocante, mas haver vários médicos a receber mais 20 a 30 mil euros por mês por causa destas cirurgias feitas fora do horário, continua a ser um valor bastante que provoca bastante indignação. E, portanto, Fernando Araújo ocupou este cargo durante muito tempo, ao tempo suficiente, acho eu, para reparar que isto estava a acontecer e tomar medidas em relação a isso.
se tomou ou se tentou tomar não foram eficazes, ou pelo menos não foi consequente com isso, e depois não é, teve esta saída que me parece também muito triste, que é candidatar-se a deputado, ser eleito deputado e depois não assumir o cargo. Isto é um engano a todos os eleitores, caramba, é só o que faltava, não é? Tomar uma atitude destas. Na verdade, o que ele queria era candidatar-se a Ministro da Saúde, então não devia ter ido numa lista de candidatos a deputados. Isto é péssimo para a relação entre a política e os eleitores. E lá está. De cada vez que há um caso destes, com um Fernando Araújo qualquer da vida, quem ganha ou chega, não haja dúvida nenhuma sobre isso. E fica por aqui, não é? Ficamos por aqui, Pedro. Mas para a semana há mais. Para a semana há mais, volto, claro. Tanta coisa que aí vem. Fica prometido, na próxima quarta-feira, sempre as glórias e as misérias políticas da semana com o Pedro Jorge Castro.